Pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Dando sequência então aos nossos seminários. Nós vamos falar especialmente nesse seminário sobre o umbral. O que é o umbral, né? Então vamos tentar entender mais ou menos isso. Então vamos começar bem do princípio de tudo. O termo esotérico, né? Umbra. Então, as pessoas nunca conhecem a palavra umbra. As pessoas conhecem muito a palavra penumbra, né? Ok? Então nós temos três situações, né? Umbra, penumbra e luz ou claridade. Ok? Muito bem. Traduzindo essas coisas aqui, né, numa forma mais fácil de ser compreendida por todos, o conceito de umbra significa escuridão, ausência de luz. Tá? Penumbra é um pouco de luz, um pouco de escuridão, né? Então é como se fosse assim, meia luz, vamos assim dizer, né? E, claro, luz, claridade, vamos chamar, né, luz. Então, o conceito esotérico, né? Então, a palavra umbral seria uma região, né, onde existe, presta atenção, trevas, mas essas trevas, essa umbra, essa escuridão, né, ela é simplesmente, tá, por uma questão da consciência. Ok? Então, quando a gente se refere em umbra ou umbral, nós estamos nos referindo a uma região onde os espíritos que lá estão são espíritos com baixa consciência espiritual, né? Já um indivíduo que está numa região que nós vamos chamar de penumbral, esse termo ele não é usado no espiritismo, né? O pessoal só usa umbral, né? Penumbral ninguém usa, é o intermediário, né? Então penumbral seria uma situação intermediária, né? Uma situação intermediária onde os espíritos estariam acordando para a luz. Ok? Essa luz, isso aí é simbólico, significa a sua consciência está despertando para uma realidade mais espiritual, para a sua natureza verdadeira, para a sua natureza transcendental e tudo mais, tá ok? E, por fim, estar na luz é a mesma coisa que estar iluminado, né? É a mesma coisa que estar desperto, né? Mesma coisa que estar acordado. Ok? Então, esses três estados, nós vamos levar ele à consciência. Não é uma situação geográfica. Tá ok? Não é uma situação geográfica. Né? Essa escuridão não é a escuridão da noite. A nossa noite ela é escura, o espaço inteiro é escuro. Né? Interestelar é escuro. Nós estamos nos referindo, quando falamos assim, ao estado de consciência de cada indivíduo, de cada espírito manifesto na Terra. Ok? Muito bem. Então, vamos tentar entender uma coisa muito interessante. Eu vou apagar tudo aqui. Para saber se quando eu morrer eu vou para as trevas, eu vou para o umbral. Primeiro precisamos saber o que é isso, né? E se vocês vão aprender hoje que vocês estão no umbral. Tá?
Toda a superfície da Terra está no umbral. E não sabe. Bom, então, quando a gente estuda a civilização, ó, a civilização atual, né? A nossa civilização atual, ela vem desde, né, na nossa linha do tempo lá, né, ano zero, 8.000 anos antes de Cristo, né, 2.000 depois de Cristo e hoje 2020, ok? Época atual, né, na linha do tempo. Bom, durante todo esse período aqui, todo esse período da humanidade, tá? Toda a nossa civilização aqui na superfície da Terra, é isso que vocês têm que entender. Todas estão no umbral. Ok? Significa o seguinte: quem é que está desperto para o seu espírito ou para a natureza espiritual? Quem conhece o plano astral? Quem se lembra das vidas passadas? Quem tem consciência real e vive em função disso? Todos nessa sociedade vivem em função deste mundo, de trabalhar, de ganhar dinheiro, papapá, é ego, é correr atrás de mulheres, você está entendendo? Então, isso é umbral. Umbral é um estado de espírito. Umbral é um estado de elevação da consciência. E praticamente todos os indivíduos nessa superfície terrestre estão sob a lei do karma. Está sobre o estado umbralino. Não tem nenhuma consciência real de sua natureza espiritual e transcendental. Né? Se tivesse, não tinha medo da morte. Né? A gente nem estava discutindo tudo isso aqui. Bom, então, é por isso que o Osho tinha um discurso assim, né? Ele queria, né, trazer o homem à luz. Uma pergunta muito interessante, uma vez, um discípulo fez para ele, né? Um discípulo fez para ele essa seguinte pergunta: professor, quando é que o senhor vai ensinar a gente a fazer projeção astral? Tá, presta atenção. Bom, aí ele falou assim: projeção astral significa acordar à noite, né? Estar acordado à noite durante enquanto você dorme e tal. Ele falou assim: em primeiro lugar, ó, primeira coisa, eu tenho que despertar você aqui. Então, despertar o homem aqui e agora. Ou seja, todos estão dormindo, segundo Osho. Todos nessa sociedade servem a César. Né? Todo mundo vai lá, procura um emprego, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ganhar dinheiro, ou seja, viver uma vida 100% material. Né? Então, espiritualmente, né, todos estão dormindo. Estão adormecidos. Então, o Osho queria despertar esse ser espiritual dentro, aqui, agora. Porque quando você desperta, você muda a sua vida, você larga seu emprego, você faz uma mudança completa nas diretrizes do seu projeto de vida. Tá? Você não vive uma regra social, você não é escravo de um modelo social, de uma sociedade e tudo mais. Você cria uma independência existencial. E tem que criar uma independência emocional também. Né? Não é ficar dependendo de uma mulher, ou dependendo de um homem, angustiado, cara, sabe? Dependendo de valores, vivendo certos valores da sociedade, riqueza, grana, dinheiro, um monte de coisa, carro de luxo, casa chique. Né? O que é mais importante é ter e não ser. Então, os grandes mestres, né, enxergaram tudo isso. Por isso que o Osho fazia uma grande revolução mesmo, né, na sociedade americana e na sociedade do mundo, aí, porque
Ele tentava ir atrás e buscar um novo ser humano, uma nova ordem, né? Esse é o primeiro passo. Isso aqui é o primeiro passo. Então significa o seguinte, que do ponto de vista dos mestres espirituais, todos nós estamos no umbral. Todos nós estamos no umbral. E vivemos as regras do umbral. Né? É fama, sucesso, poder, ganhar dinheiro, trabalhar, montar uma empresa, trabalhar, ganhar dinheiro, ficar doente, morrer. Não tem nenhuma atividade elevada, essencial, né? Superior do ser humano. Né? Não tem. Raro. Né? A humanidade não está vivendo. Dá uma olhada nas eleições americanas, você vê que palhaçada total. Né? Você vê que grande treva que nós vivemos. Né? O ser humano nem sabe o que está fazendo aqui, está mais perdido que segue o tiroteio. Então, para você saber se você está no umbral, né? Se sua vida é uma vida umbralina, no sentido real da coisa, no meu livro de Como Fui Tai Chi Chuan, né? Eu abro a primeira página do livro, foi um ensinamento que eu tive de um mestre espiritual nosso. E é escrito assim: eis aqui um teste para saber se sua vida é útil ou inútil neste planeta. Então, primeiro, todos os dias quando você acordar, né, na cama, antes de se levantar, você vai fazer a seguinte pergunta: quem eu sou? De onde eu vim? E por que eu vim a este mundo? E para onde eu vou após a morte? Então são essas perguntas. Aí você levanta, vai viver sua vida. E à noite, quando você deitar e botar sua cabeça no travesseiro, você vai repetir a seguinte pergunta: o que eu fiz durante todo o dia de hoje para responder às perguntas que eu me fiz pela manhã? Então, se você não fez absolutamente nada, você está vivendo no umbral. Você está entendendo? Você está trabalhando, toda a sua vida está voltada para o umbral, para as atividades umbralinas. Essa disputa, essa competição no trabalho, essa competição nos esportes, essa competição no amor, no romance, um roubando a mulher do outro, né, ciúmes, né, todas essas guerras que você está vendo aí, crime passional, estupro, todas essas bandidagens que você está vendo aí, política, roubalheira na política, né, traficando de droga, drogado, todas as pessoas bêbadas no boteco, enchendo a cara. Então, esses são os valores da sociedade. Esses são os seus valores do dia a dia. E a hora que você deita na cama, você não fez nada, absolutamente nada, para ir numa busca interior, para ir buscar aquelas respostas fundamentais para o teu ser, para a tua alma, para a tua vida. Somente quando você vive diariamente valores altamente espirituais, a gente pode dizer que você está no caminho da luz. Se não, né? Uma vez, Jesus, né, estava lá andando na Galileia lá, né, e aquela região era uma região, na época de Jesus, né, invadida pelos romanos, né, então praticamente os romanos mandavam ali, né. E naquela época, César tinha cunhado uma moeda de ouro muito bonita, tal, toda chique, com a cara do César ali, né, e do outro lado, o valor da moeda, né, que é a cara e a coroa, né? Que a gente sabe muito bem como é que funciona isso. A coroa sempre exemplificando alguém famoso, lá naquela época sempre era o imperador, né? César na época. E um dos discípulos mostrou a moeda de ouro para Jesus e falou: olha, mestre, a moeda de César, que maravilha, né? Que coisa, né? O Jesus olhou para ele assim: olhe bem o que está cunhado neste lado da moeda. Ele falou assim: ah, é a cara de César. Exatamente. Esta moeda é de César.
Então, meu filho, você precisa aprender a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que está acontecendo numa sociedade e na vida da maioria das pessoas? As pessoas só servem a César. Só trabalham para César. Não existe nenhum esforço, nenhum minuto de suas vidas para trabalhar para Deus. E todos os mestres do passado, eles foram unânimes em fazer a seguinte afirmação. Buscai em primeiro lugar na sua vida, como prioridade essencial nessa jornada de vida, buscai o reino de Deus. Que o resto, tudo vos será acrescentado. O resto é resto. Entendeu? Então, quando as pessoas entendem o significado, né, de não servir a César e entender que ele é um espírito de passagem, que nós temos que viver outras regras e outras leis, isso significa, né, então, servir a César é estar no umbral, é estar 100% no umbral. Tá? Vocês têm que ter consciência disso. Né? Que as pessoas todas estão dormindo aqui na Terra. Elas todas estão nas trevas total. E por estarem nas trevas total, não viver nenhum valor espiritual, ela vive na competição, vive no ego, vive, né, atrás porque eu sou bonita, porque eu sou feia, tá de roupa, sabe? Os valores que não tem nada a ver com o espírito. Ou seja, é o mundo de César. Né? Então, o verdadeiro espiritualista, né, fez grandes revoluções. Por isso que Yogananda, né, e o próprio Osho e os grandes mestres do passado apontavam uma jornada interior, apontavam um trabalho para você encontrar lá dentro de você aquela essência perdida, o seu espírito, a memória de quem realmente você é, e para você saber o que é que você está fazendo aqui, para você responder aquelas 4 perguntas que você fez de manhã, né? Quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Por que eu vim nesse mundo? E para onde eu vou? Depois da morte. Qual que é o meu destino? Ninguém se preocupa com isso. Ninguém se preocupa com isso. Então, quando ninguém se preocupa com isso, ninguém faz nada, você está morando no umbral. Você está no umbral. E seus amigos que vivem dessa forma estão no mais profundo umbral. Aí você vai falar de vida após a morte. Oh, vai falar de extraterrestre. Não, você está louco, extraterrestre. Onde você viu o que é isso? Né? Vai falar de ET, vai falar de outros mundos. Não, você está louco, interna esse cara aí. Né? Manda para o psiquiatra que ele tem que voltar a ser normal. Ou seja, todos querem que você viva igual a eles. Se você for uma pessoa diferente, um médium, um sensitivo, alguém que está vivendo outra realidade, pode esquecer. Né? Então, vocês primeiro precisam saber o que é umbral, para saber depois da morte, para onde você vai? Deixa eu explicar uma coisa muito interessante para vocês. Agora que vocês entenderem que vocês estão no umbral, quando morrer, vocês vão para o mesmo lugar, mesma situação. Nada vai mudar. Aqui na Terra, nós temos vários tipos de situação, não temos? Ele te tirou. Nós temos vários tipos de situações, né? Nós temos Cracolândia, né? Nós temos campo de futebol, nós temos guerra no Oriente Médio, guerra na Síria, né? Campo de refugiado, todo mundo lá passando fome, morando em barraca, nas mais condições, certo? Né? Temos um país como os Estados Unidos, onde as pessoas são mais obesas do que qualquer outra coisa, que comem demais, tem fartura em tudo. Tudo material, tem tudo que o material pode dar, né? Então, todos são níveis diferentes do mesmo umbral, né? Tem um umbral confortável, um umbral shopping center, e tem um umbral que é uma desgraça, né? E quando o ser humano está contente, ele cria, ele constrói o próprio umbral, ele faz a guerra, né? Ele faz guerras mundiais, ele faz aqueles campos de batalha da Primeira e Segunda Guerra Mundial, aquelas coisas horríveis, né? Aí, ou seja, o umbral, ele se transforma, ele se exterioriza, tá?
aquele umbral interno que ele vivia, aquele ódio, aquela ignorância, aquele desejo por dinheiro, aqueles ciúmes que ele tinha do outro, né? Aquele ódio cultural, ódio racial, aquele que os alemães tinham por judeu, por negros e por tudo mais, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, se extrapolou, né? Exteriorizou. Quando exteriorizou, foi aquela perseguição, aquela massacre dos judeus, aquela morte toda, né? Aquele racismo exacerbado, né? Aquele nacionalismo. Então, isso é umbral, gente. Isso é viver no umbral. A política é 100% umbralina. Você está entendendo? Né? Com essa desculpa de justiça social, as pessoas não fazem justiça nenhuma, porque elas estão nas trevas, elas estão no umbral, ninguém tem consciência do que está acontecendo de verdade. E aí cria-se a guerra, né? As pessoas brigam, lutam, guerreiam entre si, com aquela, entre aspas, de achar que está fazendo melhor para a sociedade e tal, mas mata milhões para poder impor ideias novas. Isso não é sensato. Isso é totalmente umbralino, né? Totalmente umbralino. Então as pessoas me perguntam assim, Laércio, quando eu morrer eu vou para o umbral? Você vai para onde você merece, por seu estágio de consciência. Aqui você vivia onde? Qual que era o seu ciclo de amizades? O que você fazia? Do outro lado da vida, você vai estar no mesmo lugar, você vai estar numa sociedade onde os valores que as pessoas estão vivendo lá é praticamente coisa igual isso aqui. Né? Se você aqui, procurar a luz, procurar uma escola de sabedoria, procurar aprender, procurar evoluir, você tem como. Lá no umbral é a mesma coisa. As pessoas têm o livre-arbítrio lá também. Elas só vão para a luz se elas procurarem, se elas quiserem. Aí vai ter mestre, vai ter escola, vai ter lugares que elas poderão ser levadas e poderão ir despertando. É o caso do André Luiz. André Luiz não ficou 8 anos no umbral lá e não era um puta do cientista aqui na Terra? Por que ficou lá? Se ele fosse uma pessoa realmente, né, voltada, ele já rapidamente ia procurar o conhecimento. Buscar conhecimento é a base fundamental para te libertar do umbral. Mas você tem que fazer isso aqui. Certo? O grande desafio é sair do umbral aqui em vida. Não é lá no astral.